Leitura do artigo A Bíblia é pró-aborto. Escrito e publicado por Emerson de Oliveira no site Logos Apologética. A Bíblia é pró-aborto. Eu sou um católico devoto pró-vida e tenho uma tendência a tentar defender a fé com pessoas não pró-vida, e alguém voltou para mim e disse que havia uma prescrição no Antigo Testamento em Números 5:11-31 que diz que o aborto é bom. Eu queria saber se você poderia elaborar um pouco mais sobre isso. O que dá às pessoas pró-aborto a usar a escritura como se fosse uma receita para o aborto? Para realmente saber por que uma pessoa pró-aborto citaria esta passagem, você teria que perguntar à pessoa pró-aborto individual, porque se a resposta vai variar de uma pessoa pró-aborto para outra. Não posso afirmar que falo por todos eles, mas posso pelo menos comentar brevemente sobre acho que onde os erros são cometidos. Então, se você olhar nos números do capítulo 5, temos uma lei que trata do que acontece se um marido suspeitar que sua esposa está cometendo adultério. E esta é uma lei que se baseia nas condições culturais da época e no estado de desenvolvimento que os israelitas alcançaram. E eles ainda eram de certa forma bastante primitivos em termos de sua caminhada com Deus. Eles apenas começaram a andar com Deus e então Deus não havia revelado totalmente sua vontade a eles. Ele estava trabalhando com eles mais ou menos onde eles estavam. E isso é algo sobre o qual Jesus fala, como Moisés deu a eles certas leis sobre o divórcio, não porque Deus aprova o divórcio, mas porque seus corações eram duros. E isso é exatamente o mesmo tipo de coisa. O que você faz quando tem um marido ciumento? Bem, as instruções são de que o marido deve levar a esposa a um padre, e isso está mitigando o que o marido poderia fazer se ele apenas tomasse o assunto em suas próprias mãos. É como, não, você não pode lidar com isso sozinho, você tem que trazer lá o sacerdote, então há um observador externo que está se envolvendo para mitigar a situação. E então, de acordo com os sistemas de justiça da época, eles usam o que é conhecido como julgamento por provação. E julgamento por provação é onde uma pessoa é submetida a alguma provação, e se for a vontade de Deus, a pessoa passa pela provação e deve ser tratada como inocente. Mas se a pessoa não passar pela provação, isso será considerado um sinal de que a pessoa era culpada e ela será tratada como legalmente culpada. Neste caso, parte do que o sacerdote é prescrito a fazer é escrever a acusação contra a mulher em um pedaço de papiro ou algo assim, e lavar a tinta em um pouco de água, e também tirar um pouco do pó do chão do tabernáculo. E coloca na água, então isso é terra sagrada, é sujeira da presença de Deus lá no tabernáculo, e então a mulher bebe isso depois de fazer um juramento na frente do sacerdote. E se ela é culpada de adultério, Deus pode fazer com que certos efeitos corporais aconteçam para significar sua culpa. Mas se não, ela pode ser tratada como inocente. Agora, existem duas áreas comuns onde, na minha experiência, as pessoas que são pró-aborto usaram mal esta passagem. A primeira diz respeito à natureza do que a mulher bebê. É retratado como se fosse um abortivo, algo que vai matar a criança. Este claramente não é o caso. Água com um pouco de pó e tinta não é abortiva. E claramente não é para ser abortivo, porque se ela é inocente, digamos que ela está grávida do marido, bem, não vai matar a criança. Não mataria nenhuma criança, porque um pouco de água com um pouco de tinta e pó não é abortivo, ponto final. A segunda tem a ver com uma tradução não literal do que diz que serão os efeitos corporais. Literalmente, o que diz é que, se ela for culpada, sua coxa vai definhar e seu abdômen inchar. E às vezes as pessoas traduzem isso como se ela fosse abortar, mas não é isso que diz literalmente. E então isso é, eu acho que a segunda fonte de cometer um erro nesta passagem. Na verdade, não descreve um aborto espontâneo. Certamente não o faz claramente. O que ele diz é: se ela for inocente, então o seu abdômen não vai inchar e sua coxa não vai definhar, e ela poderá conceber filhos. Assim, parece-me, baseado no que literalmente diz, que se ela é culpada de adultério, ela pode se tornar incapaz de conceber filhos, ela pode se tornar infértil devido aos efeitos que foram descritos. Mas esses efeitos não são um aborto espontâneo, e não é isso que está em vista aqui. Portanto, a passagem não pressupõe que ela esteja grávida, apenas que ela cometeu adultério, ou, essa é a questão a ser decidida.
Então, eu diria que há vários erros cometidos por pessoas que tentam usar essa passagem como garantia para o aborto. Além disso, toda essa situação, como prova por provação, está colocando toda a questão nas mãos de Deus. Então, mesmo que esta passagem dissesse: e se ela estiver grávida devido ao adultério, ela abortará, o que não diz, isso seria algo que é colocado nas mãos de Deus, Deus tendo o poder de vida e morte. Isso não significa que temos o poder da vida e da morte e podemos matar pessoas por conta própria.